Em Marte, os cientistas descobriram algo que, pela aparência, lembra muito uma pirâmide egípcia e, como se isso não bastasse, foram detectadas nas profundezas da superfície marciana anomalias misteriosas que chegam a alterar a rotação do planeta. O que está acontecendo no planeta vermelho agora? Vejam imagens originais incríveis. Bem-vindos, pessoal! Uma pirâmide em Marte, será que é mesmo verdade? Escreve logo nos comentários o que achas disso. Estou super curioso para saber as tuas melhores teorias. E se não queres perder mais nenhum vídeo, inscreve-te já no canal, não custa nada e me ajudas muito com isso. E quem já se inscreveu ajuda muito o vídeo dando um like. 5.000 curtidas é o limite mágico para o algoritmo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Então, qual é a história dessa pirâmide de Marte? Na verdade, tudo começou há mais de 20 anos. Em 2002, o pesquisador Wilmer Faust encontrou em imagens do Mars Global Surveyor uma estranha formação rochosa no chamado Kandor Chasma, um dos desfiladeiros mais imponentes do sistema solar. Essa formação logo foi batizada de Kandor Tetrahedron, porque quando fotografada de certos ângulos parece uma pirâmide de 3 lados com cerca de 290 metros de largura e 145 metros de altura. O assunto virou febre quando um cineasta chamado Brian Corey Dobbs compartilhou as imagens no Twitter. Com a sugestão de que aquilo não poderia ser coincidência, a internet, como sempre sóbria e sensata, concordou imediatamente, é claro. As imagens se espalharam como fogo, posts no Reddit e no Twitter se multiplicaram e, de repente, metade do mundo estava discutindo uma possível atividade de construção extraterrestre no planeta vermelho. Será que esta pirâmide poderia realmente ter origem artificial? Quão provável é que uma construção como essa, do jeito que parece, se forme naturalmente? Vamos dar uma olhada mais de perto na pirâmide de Marte. As imagens em si são reais, dados reais da NASA, captados por orbitadores que fotografam a região desde 2001. A câmera de alta resolução HiRISE, a bordo do Mars Reconnaissance Orbiter, também fotografou a área várias vezes. O Kandor Chasma não é um desfiladeiro comum. Ele foi formado ao longo de bilhões de anos pela ação da água, deslizamentos de terra, vento e possivelmente até mesmo por processos tectônicos. Isso resultou na formação em toda a área dos chamados Positive Relief Knobs. São formações rochosas mais resistentes do que o material ao redor e que foram gradualmente expostas à superfície à medida que a rocha mais macia ao redor sofria erosão. Esses knobs podem ter até 1 quilômetro de largura e várias dezenas de metros de altura. O Kandor Tetrahedron se encaixa perfeitamente nesse quadro geológico. É um pouco maior do que os exemplares típicos, mas nem um pouco mais enigmático. E para quem agora pensa, mas uma forma tão perfeita não pode ser coincidência, fica o recado. Dê uma olhada no Cerro Tusa, na Colômbia. 457 metros de altura, flancos retos como uma linha, forma piramidal quase perfeita, 100% de origem natural. Ou as montanhas piramidais na província chinesa de Guizhou. A natureza é uma arquiteta incrível e não precisa nem de plantas de construção, nem de engenheiros extraterrestres. Então nada de alienígenas novamente. Maldito. A verdadeira razão pela qual vemos uma pirâmide nele reside em nosso cérebro. Nós, seres humanos, somos treinados para reconhecer padrões em tudo ao nosso redor. Rostos, formas, estruturas. Isso se chama pareidolia e, na verdade, é uma vantagem para a sobrevivência, só que, às vezes, ela também nos leva a ver, em um monte de rochas marcianas, os vestígios de uma civilização submersa. Mas não há motivo para decepção, pessoal, pois há outra descoberta recente em Marte que é realmente impressionante. Bem abaixo da superfície do planeta vermelho, há algo adormecido que deixou até mesmo os pesquisadores planetários mais experientes boquiabertos. Anomalias gigantescas que podem até mesmo influenciar as velocidades de rotação de todos o planeta. Uma equipe de cientistas da TU Delft e da Universidade de Utrecht publicou na revista científica JGR Planets um estudo que aborda uma região particularmente enigmática de Marte, a região de Tharsis. Tharsis é um enorme planalto vulcânico próximo ao Equador marciano. Tão grande que abriga os 3 maiores vulcões em escudo do sistema solar, incluindo o Monte Olimpo, que tem quase 3 vezes a altura do Monte Everest. A equipe de pesquisadores comparou dados gravitacionais e topográficos de Marte com novos modelos e descobriu algo curioso. Normalmente dá para descrever bem a distribuição da gravidade
gravidade de um planeta usando modelos de uma camada de crosta fina e elástica. No caso de Marte, os pesquisadores partem do princípio de que a crosta tem cerca de 55 quilômetros de espessura, com uma camada elástica de aproximadamente 100 quilômetros abaixo dela. Para a maioria das regiões de Marte, o modelo se encaixa muito bem, mas ao redor de Tarsis há uma lacuna significativa entre a teoria e as medições. Então, o filme Iron Sky estava errado e a base secreta dos discos voadores do Reich não está na Lua, mas sim em Marte. Now who's that guy? I love the mustache. Say, Melania, should I grow a mustache like that? Would you like that? A explicação que a equipe propõe é espetacular. Segundo eles, sob o planalto de Tarsis esconde-se uma enorme anomalia de massa negativa no manto de Marte. Parece técnico, mas simplificando isso significa: lá embaixo existe um volume gigantesco de material do manto particularmente quente e leve. Uma espécie de bolha quente subterrânea que não consegue ir para cima, mas que bagunça a distribuição da gravidade ao redor de Tarsis. Os pesquisadores falam de estruturas ocultas na crosta marciana, invisíveis na superfície, e que também sugerem uma geologia marciana bem mais complexa. Essa anomalia de massa poderia de fato explicar por que Marte gira mais rápido do que se esperava até agora. A aceleração da rotação de Marte já havia sido medida pela primeira vez na década de 70 pela missão Viking da NASA. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar de verdade por que isso acontece. A equipe acredita agora que o movimento ascendente do material quente e leve do manto sob Tarsis poderia contribuir para a aceleração gradual da rotação do planeta. É como uma patinadora artística que junta os braços e assim gira mais rápido. Os pesquisadores ressaltam que ainda é necessária uma análise mais detalhada para determinar as velocidades exatas do fluxo no manto marciano, mas a direção está certa e isso já é notável. É especialmente interessante que a base de dados para esse estudo tenha sido consideravelmente melhorada graças à missão InSight da NASA, um sismômetro marciano que esteve ativo na superfície de Marte de 2018 a 2022 e forneceu insights totalmente novos sobre a estrutura interna do planeta. A equipe de pesquisadores escreve: a missão InSight da NASA nos forneceu novas informações sobre a crosta marciana, o que exige uma revisão completa da região de Tarsis. E não é só isso. A equipe de pesquisadores também descobriu que existem anomalias ocultas na região da planície polar norte de Marte. Estruturas que ficam bem no subsolo, sem que nada disso apareça na superfície. O que exatamente está lá ainda é um mistério total. Marte está cheio de segredos e só os revela com muita relutância. O que mais me fascina em tudo isso é que ainda nem mandamos um ser humano para Marte e, mesmo assim, estamos aprendendo cada vez mais sobre esse planeta por meio de robôs, câmeras orbitais e sismômetros. O que será que vamos descobrir quando, algum dia, o primeiro ser humano pisar na poeira vermelha? E o que ele vai encontrar lá? Esperamos que não termine como em Iron Sky, mas é claro que vou manter vocês informados. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para a gente bater 5.000 curtidas. E falando em pirâmides, se o tema de hoje ainda não saiu da sua cabeça, eu tenho mais uma coisa para vocês. Vamos dar uma olhada nas pirâmides de verdade, ou seja, as do Egito. Mais especificamente, a pirâmide de Quéops, a única maravilha do mundo antigo ainda preservada. E aí surge uma pergunta absolutamente surpreendente. Será que a pirâmide de Quéops previu a velocidade da luz? Sua latitude corresponde ao valor da velocidade da luz. Eu sei, parece completamente louco, mas é verdade mesmo. O que está por trás disso e se há realmente mais do que mero acaso, vamos esclarecer no vídeo abaixo. No canto inferior direito, como sempre, tem outro vídeo sobre ciência e espaço. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!